Acompanhe agora mais um tema doutrinário do Evangelho de Jesus. Boa noite. O grupo da Fraternidade Espírita Irmão Aniceto, nesta oportunidade, está trazendo a nós, através do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, no item 19, Bem-aventurado os aflitos, o mal e o remédio. Se compararmos a Terra, uma grande universidade, iremos notar que o espírito encarnado é um aluno em formação, estando cada um num degrau que corresponde à sua evolução moral e que tem como objetivo principal a perfeição. Para atingir a perfeição final, em que o espírito se torna puro, não necessitando mais de reencarnar, o homem precisa evoluir ao grau máximo, mas para isso é necessário atingir todos os degraus e atingir todos os topos da sua evolução moral. E para conseguir essa evolução final, existe uma distância muito grande entre nós e Deus, que é o nosso próximo. O amor ao próximo é o caminho mais curto para o nosso melhoramento, porque os que caminham conosco é os que somos mais devedores. Sabemos que os homens são espíritos revestidos de corpos materiais, que constituem a humanidade. E essa humanidade é ainda um amontoado de males e que o melhor meio de superar é seguir os ensinamentos que o Cristo deixou aqui, que é amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Jesus Cristo, como governador do nosso planeta Terra, teve a oportunidade de, através dos espíritos encarnados em exilados da Capela, da constelação de Cocheiros, quando Capela mudou de mundo primitivo, de mundo de provas e expiações para o mundo de regeneração, muitos espíritos não conseguiram ali ficar. E Jesus Cristo, então, os transportou para o planeta Terra. A Terra, morada de espíritos imperfeitos, em evolução para a evolução possível, onde há necessidade de expiações, algumas dolorosas, e de provas onde há necessidade de experiências desagradáveis e tristes. É para o homem que aprenda a fazer aos outros apenas o bem, amando-os como irmãos. Aí nós temos o mal e o remédio. Na Terra permanecem presos, ainda se prendem aos seus valores materiais. Isto é, ainda não aprenderam a valorizar os bens espirituais. O homem não deve esquecer, jamais, que está no mundo inferior, onde é retido somente por suas imperfeições. Se há muitos males nesta vida, o homem é o causador. Deus deu, através do livre-arbítrio, a inteligência para, através dela, o homem aprenda a direção certa para seu desenvolvimento espiritual. Saber distinguir o bem do mal, mas deu a liberdade de escolhas de seus atos e pensamentos. O mal retarda o seu progresso.
a justiça divina mostra que o mal que fez a outrem é responsável pelos sofrimentos e decepções. Que o mal cometido um dia retornará contra si mesmo, causando a mesma dor ou o mal que a vítima sofreu no passado. A liberdade existe na fase inicial dos nossos atos. Feita a escolha, é posta a ação e os homens têm que arcar com as consequências. A liberdade é interior e expande-se de dentro para fora, e que o bem e o mal existem dentro de nós mesmos. Esse mal oculto torna-se um inimigo oculto de cada homem. Não é possível frear as forças que movimentam e que vêm em direção ao responsável. O mal é produto da inferioridade do espírito encarnado. No mundo em condições de progresso neste. Portanto, eles punem-se a si mesmos por não concederem paz aos outros. De acordo com a justiça divina, os malefícios só têm ações sobre os devedores que antes praticaram ou praticam o mal. Quem recebe algum agravo tem alguma culpa interior. Não deve e que não se deve retribuir para que se encerre o ciclo causador, não gerando nova causa do mal. O mal é a ausência do bem. O mal depende da intenção de prejudicar os outros. A origem de todos os males está na ignorância, na inferioridade moral e na sua prática está na inferioridade do espírito que habita certos ambientes. Enquanto o bem poderá ser um simples sorriso, uma palavra amiga, amparo moral, o mal, ao contrário, tem palavras felinas do fundo egoísta e de orgulho, causando tristezas, perseguições violentas, ódios, malquerências e outros. O pior inimigo do homem está dentro dele mesmo e que retarda muito o seu progresso, além do egoísmo e do orgulho, a hostilidade, a prepotência e a sensibilidade, os vícios, a ignorância e a vaidade. Em Gênesis, no capítulo 3, o bem e o mal. Todas as paixões têm, portanto, uma utilidade providencial, visto que, a não ser assim, Deus teria feito coisas inúteis e até nocivas. No abuso é que reside o mal, e o homem abusa em virtude do seu livre-arbítrio. Mais tarde, esclarecido pelo seu próprio interesse, livremente escolhe entre o bem e o mal. O bem e o mal. O mal e o remédio. Quando os homens se convencerem de todos os males que os afetam têm origem no espírito e que podem ser vencidos, verão todas as barreiras de dificuldades saírem e as obras realizadas com ele. É como aquele que fez mal a sua tarefa novamente e não pode aspirar à perfeita felicidade enquanto não está puro. É através de diversas existências corpóreas que ele vai se livrar, pouco a pouco, de suas imperfeições. São provas que fazem progredir
quando bem suportadas. As expiações apagam as faltas e purificam o espírito. O sofrimento sem revolta apagam as faltas e purificam o espírito. São eles os remédios que limpam as feridas e curam os doentes. E quanto mais grave o mal, mais enérgico e amargo será o remédio. Aquele que sofre muito com doenças incuráveis, perdas de entes queridos, males desconhecidos, tem como remédio a fé, que é um remédio amargo, mas que representa o início da cura, que poderá ser alcançada através da mudança de nossos hábitos, suportando as provas com fé, amor e resignação. Jesus Cristo, quando esteve aqui entre nós, deixou uma mensagem que até hoje fala fundo em nossos corações. A fé transporta montanhas. E essa fé é o remédio e o caminho certo das curas de todos os sofrimentos bem suportados. No Evangelho, segundo o Espiritismo, falando sobre o mal e o remédio, nós temos uma pergunta. Que remédio, então, determinar aqueles que são atingidos por obsessões cruéis e males cruciantes? Só um é infalível: a fé. Olhar para o céu, se no acesso de vossos sofrimentos mais cruéis, vossa voz canta ao Senhor. O anjo, à vossa cabeceira, com a mão, vos mostrará o sinal de salvação, o lugar que devereis ocupar um dia. A fé é o remédio certo para o sofrimento. Mostra sempre horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios do presente. Não mais nos pergunteis, pois qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Lembrai-vos, aquele que crê está fortalecido pelo remédio da fé. E aquele que duvida um segundo de sua eficácia é punido ao mesmo instante, porque nesse mesmo instante já sente as pungentes angústias da aflição. O mal e o remédio. Quando Emmanuel, através de Chico Xavier, alertou-nos sobre o mal dos homens aqui na Terra. O planeta Terra está numa situação em que o orgulho dos homens, a maldade, a prepotência e o desejo de fazer o mal é um mal muito grande. Recomendou Jesus Cristo, através de Emmanuel, que estava preparado para o nosso planeta Terra uma terceira guerra mundial. Mas como opção, poderia utilizar as leis da natureza, maremotos, terremotos, vulcões, aonde em determinadas regiões há muito calor, em outras frio congelante. Aonde em determinada região
há muita seca, em outras, muitas águas, muitas chuvas, provocando desastre natural. Falou-se ainda sobre uma guerra bacteriológica. Falou-se também que poderia ser utilizado vírus, bactérias, para que pudesse promover um tratamento maior para o mal aqui na Terra. Imagine isso. Então, Emmanuel esclareceu através de Jesus Cristo o remédio amargo, mas se faz necessário para purificar o nosso planeta Terra, para amenizar as vibrações pesadas, negativas e doentias da sua humanidade. Temos também, sobre o mal e o remédio, uma pequena dissertação. 3 amigos, jovens estudantes, 2 do sexo masculino, Antônio e Mauro, 1 do sexo feminino, Flora. Estudantes por afinidade, além dos estudos escolares, os interesses nos fenômenos mediúnicos. Flora, mais desenvolvida espiritualmente, após estudos entre eles, resolveram alugar uma sala para ali realizar estudos da doutrina espírita. Com o passar do tempo, muitos adeptos da doutrina espírita aproximou-se do grupo de estudos da mesma. Com o passar do tempo, o local estava pequeno. Compraram um lote e construíram um centro espírita. O trabalho espiritual foi aumentando, tanto a assistência espiritual quanto material. Mauro e Flora casaram. Com o tempo, veio um acidente, provocando o desencarne do mal. A Flora, médium espírita, muito equilibrada, ficou muito triste, abalada com o acidente, a perda do seu querido amado. Começou então a faltar aos trabalhos do centro espírita. Mudou para um bairro distante do centro espírita. Não atendeu aos companheiros, aos chamados dos encarnados e dos desencarnados. Passado muito tempo, Antônio, que era o dirigente do centro espírita, recebe um recado que uma mulher que estava doente queria vê-lo. Deu o endereço. Antônio, lá chegando, notou que era uma casa de prostituição. Procurou pela mulher. Foi levado a um quarto no fundo da residência. Lá estava a mulher, numa cama muito simples, os móveis caindo aos pedaços, com um aspecto doentio. Antônio recebeu do plano espiritual o diagnóstico: tuberculose e sífilis. Ao falar o nome de Antônio, o mesmo reconheceu que era a Flora. Antônio mandou um recado por um trabalhador para que fosse ao centro espírita, que viesse até o endereço citado, trazendo uma máquina. Ao chegar ao centro espírita com Flora, trabalhadores da casa não queriam que a mesma ali ficasse, devido à vida que levava. Antônio esclareceu que ela era uma das fundadoras do centro espírita. Recordando os trabalhos ali desenvolvidos, pediu
que colocasse um vaso com flores, colocando uma música e prece que ela usava durante os trabalhos de tratamento, momentos de vibrações e paz. Momento que o seu ex-companheiro desencarnado Mauro e outros espíritos vieram promover o seu desencarne. E assim, nós temos mais um exemplo sobre o mal e sobre o remédio, sobre o amor, sobre a compaixão. A fé e a esperança é que nos dá a oportunidade de superar os momentos que estamos atravessando. Que Jesus Cristo possa amenizar os males provocados por esta pandemia. E que na casa de Aniceto todos possam estar permanentemente equilibrados para que os trabalhos possam desenvolver com equilíbrio em benefício de todos. Que Deus ampare